Você não precisa ter opinião sobre tudo. Sério, cala a boca. Você é introvertido, você já sabe do que eu tô falando. Você já ficou numa conversa assistindo duas pessoas brigarem por meia hora sobre algo que não vai mudar a vida de nenhuma das duas. E claro que você pensou, por que eu precisaria entrar nisso? A resposta é que você não precisa. Entender isso de uma vez vai te poupar uma energia absurda para que você possa usar para coisas realmente úteis. O mundo virou uma máquina de produzir opinião. Não basta você viver, você tem que se posicionar. Não basta você consumir algo, você tem que reagir publicamente. Não basta você discordar internamente, você tem que falar, rebater, defender, provar que você está certo. E existe uma pressão social enorme para você ter uma resposta formada sobre absolutamente tudo. Política, comportamento dos outros, notícia de hoje, opinião do fulano, decisão da empresa, relacionamento de celebridade. E quem não se manifesta é visto como omisso, sem personalidade, covarde ou simplesmente sem conteúdo. Mas sinceramente, essa lógica foi construída para extrovertidos que falam pelos cotovelos. Para pessoas que processam o mundo falando, que ganham energia no debate, que pensam em voz alta e se sentem bem quando o ambiente está aquecido e todo mundo está interagindo. Introvertido não funciona assim. Introvertido processa tudo internamente, pensa antes de falar e prefere uma conversa profunda com uma pessoa a um debate superficial com 10. E quando entra numa discussão barulhenta e acelerada, sai de lá drenado, irritado e quase sempre arrependido de ter aberto a boca. Vamos falar então do que você realmente ganha vencendo uma discussão. Pensa numa última vez que você ficou firme, rebateu todos os argumentos, usou dado, lógica, usou um exemplo e no final a pessoa ficou sem resposta. O que aconteceu depois? A pessoa mudou de ideia? Saiu diferente? Virou sua aliada? É óbvio que não. Esse tipo de discussão é ridículo, sinceramente, porque ninguém quer aprender. A pessoa, ela quer ter o seu ego massageado. A pessoa que perde um argumento, ela fica ali na defensiva, muda de assunto ou simplesmente vai embora convicta das suas crenças. Porque simplesmente é assim que funciona o cérebro humano. Quando alguém sente que perdeu o argumento, o instinto não é de admitir, nossa, você tá certo. Não, é de proteger o ego. E a pessoa que fez ela se sentir assim vira um adversário, não uma referência, não uma amizade de aprender e trocar conhecimento. Você gastou sua energia, saiu do conforto, se expôs e no final não mudou absolutamente nada. Na melhor das hipóteses, você ficou com uma vitória simbólica que não serve pra nada. Sinceramente, esse tipo de ganho é perda. Então, vamos pensar de outra forma. E se você fizesse o oposto? Quando alguém fala algo que você discorda, ao invés de debater, você faz uma pergunta genuína. Como você chegou nessa conclusão? O que te faz pensar assim? Não com tom irônico, nem com uma armadilha, certo? Como curiosidade, real. E aí a pessoa vai falar, ela vai se abrir, ela vai explicar o raciocínio dela, as experiências que formaram aquela visão, o que ela valoriza, o que ela teme, e você vai ficar ouvindo. E sabe o que acontece? Você aprende como aquela pessoa pensa, você entende a lógica dela, mesmo que seja completamente diferente da sua, você mapeia o que ela prioriza, o que a convence, que tipo de argumento ressoa com ela na cabeça dela. Eu não quero desviar do assunto, mas cara, para pra pensar. Isso te dá um poder real de descobrir a forma, o algoritmo de como aquela pessoa pensa. Todo mundo quer ser ouvido e entendido, e se você permite que a pessoa se expresse ao invés de rebater as ideias dela, você não só consegue descobrir o padrão dela, como vira um amigo. Você ganha o poder de entender uma pessoa de verdade. Quando ela tá ali defendendo uma pauta difícil, uma ideia difícil, e você permite que ela faça isso, você consegue entender como a mente dela funciona. E introvertidos têm uma vantagem enorme nisso, que a maioria nunca ativa, nunca usa. A gente naturalmente observa mais do que fala. A gente percebe detalhes que quem tá no centro do barulho não percebe. A gente lembra de coisas que foram ditas em conversas passadas e a gente conecta os pontos. Mas aí, quando bate aquela pressão de ter uma opinião, de não parecer omisso, de provar que a gente não é sem personalidade, a gente abandona exatamente o que faz a gente ser forte e tenta jogar um jogo que não é nosso. E o que acontece? A gente sempre perde, porque a gente não tem energia pra ir até o final. Cara, sinceramente, em discussões, o simples fato da pessoa falar em um tom mais alto do que o meu já me dá uma vontade de recuar, porque eu não gosto de barulho. E se aquela pessoa começa a berrar igual um cavalo, a minha única vontade é de sair dali. Sério, é um instinto natural. Então, ficar quieto e ouvir não é uma fraqueza.
Pra mim, sinceramente, é coleta de informação, é uma construção de um mapa, é o que permite que, quando eu preciso de algo de alguém, eu sei exatamente como que eu falo com aquela pessoa. E exatamente com o nosso padrão, certo? Com poucas palavras, eu não preciso me desdobrar para fazer um simples pedido. Não, poucas palavras e já era. Pensa assim, no trabalho, na escola ou na faculdade, ou na sua própria família, na sua casa. Você tem um projeto, um pedido que você precisa fazer, precisa de aprovação. Você precisa convencer alguém. Se você nunca deu voz para aquela pessoa, você vai apresentar o seu projeto, certo? Digamos que é num trabalho. Você vai apresentar o projeto na sua linguagem, com os seus valores e os seus argumentos. E pode ser que aquilo que você está apresentando, do seu jeito, não bata com a pessoa que está ouvindo, certo? Mesmo que seja, abre aspas, profissional, aquele ambiente é profissional, ainda assim, a visão da pessoa específica em cargo de liderança pode desaprovar o que você vai apresentar. Mas se você passou as semanas ouvindo essa pessoa em reuniões, em conversas de corredor, em comentários aleatórios, você já sabe o que ela prioriza, se ela é mais movida por resultado financeiro, por segurança, por reconhecimento, por impacto, você já ajusta a sua apresentação para falar na língua dela. Isso não é manipulação, é comunicação inteligente, é respeito pela forma como o outro pensa, simples assim. E introvertidos que dominam isso se tornam raros, as pessoas que falam pouco, mas que quando fala, acerta. Que não enche o ambiente de barulho, mas quando se posiciona, as pessoas param para ouvir. Que não tenta convencer todo mundo o tempo todo, mas quando precisa de algo, simplesmente consegue. Tem uma coisa importante para a gente deixar claro. Existe uma diferença entre não ter opinião e não precisar expressá-la a todo momento. Você pode ter convicções profundas, valores sólidos, visões de mundo bem formadas e ainda assim escolher não jogá-las em toda conversa que aparecer, não por covardia, por seletividade. O conselho pra gente é: escolha suas batalhas. Eu nunca falo minhas opiniões abertamente pra qualquer pessoa, somente pra aqueles específicos que já têm uma predisposição, certo? Eu vejo que a gente vai ter uma conversa e não uma discussão. Pra qualquer outro, eu só concordo, certo? Porque não vai fazer diferença nenhuma, então foda-se. Saber calar a boca é simplesmente gestão de recurso, gestão de energia escassa. Então, como é que fica isso na prática do nosso dia a dia? Quando alguém levantar um assunto que você discorda, na moral, respira e faça o que você já faz de melhor. Pensa, vale a pena entrar em uma discussão agora? A resposta provavelmente sempre vai ser não. Ao invés de debater, lembra das perguntas, faça as perguntas. Como você chegou nessa conclusão? O que te faz pensar desse jeito? É a família? É o emprego? É o trabalho? É a faculdade? A faculdade mudou o seu pensamento? Sem ironia, sem sarcasmo, pergunta genuína com curiosidade. Deixa a pessoa se aprofundar, certo? Deixa ela falar. Deixa ela falar. Você vai aprender mais sobre ela do que sobre o assunto em questão. E isso é muito mais valioso. Quando alguém fizer uma afirmação errada sobre algo que você conhece bem, você tem que avaliar também. Vale a pena corrigir? Se a pessoa estiver aberta, certo? Se o contexto for o certo, se isso vai gerar uma conversa real, aí você fala e conversa com ela sobre aquele tópico. Agora, se não, então guarda pra você, certo? Você não precisa ser o fiscal de toda a informação errada que circula naquele ambiente. Quando você sentir aquela pressão de se posicionar porque todo mundo está se posicionando, simplesmente reconheça que isso é pressão externa, não é sua. É o ambiente querendo que você jogue o jogo deles. E eu estou aqui para dizer, não vale a pena. Só escute, pergunte, aprenda e ponto. E quando você realmente precisar de algo de alguém, uma decisão, um apoio, uma mudança de comportamento, você vai ter um mapa, você vai saber como aquela pessoa pensa, porque você passou o tempo ouvindo ela. E você simplesmente vai conseguir se comunicar de um jeito que ela entenda e perceba, ao invés de empurrar a lógica dela contra a sua e criar resistência. Ficar quieto definitivamente é algo estratégico pra gente, porque a nossa voz tem mais peso quando é usada com critério, ao invés de soltar pelo ar. Você não precisa ter opinião sobre tudo, você precisa ter clareza sobre o que importa pra você, e isso é uma coisa completamente diferente. Obrigado por ter ouvido até aqui, meu querido. Tem mais vídeos aí na tela pra você ver, e semana que vem tem vídeo novo, hein? Até mais, meu nobre.